Pri, tô com uma super dificuldade de pegar gente para trabalhar comigo. Como que eu faço? Você tem aí a sua staff, a sua equipe que tá crescendo. E como que é isso, né? Fica aqui comigo depois da vinheta que eu te conto. Queria dizer o seguinte, eu vou falar pra vocês aqui da minha experiência, até porque é o que eu tenho, tá? O que eu tenho vivido. É claro que eu leio bastante, isso me ajuda muito. Na verdade, eu não leio, eu escuto. Eu sou a garota do audiobook. Então, assim, eu consumo YouTube demais. Muito audiobook também, que né, eu tenho os aplicativos que você paga para ter livros até, livros em melhor qualidade auditiva e tudo mais, sem cortes. Então, eu consumo demais isso. E trago muito para minha realidade. Eu consumo isso no banho, sabe? A todo momento que eu posso. Às vezes, uma cliente que tá dormindo, as clientes dormem aqui com frequência. Mesmo eu trabalhando com agulhas e lâminas. Eu juro. Muitas dormem. Então, eu coloco ali só um lado do meu AirPod e vou ouvindo. É muito interessante e dá muito resultado. Antes de mais nada, antes de você querer contratar, antes de você saber, né? Como é que eu identifico a melhor pessoa para trabalhar comigo? Primeiro você tem que entender o que você precisa. E antes de mais nada, qual que é a essência da sua empresa, da sua marca. Você precisa trabalhar branding. Mas, ok, não vamos chegar muito longe, né? Que o vídeo vai ficar enorme, vai ficar 3 horas falando aqui. Mas vamos falar da essência, para ficar simples, da essência do seu trabalho. A sua essência. Aqui, por exemplo, eu acabo dando muito exemplo do nosso universo, porque é mais simples, né? Que vocês entram aí no Instagram, vocês conseguem ter uma ideia e unificar até mais informações quando vocês leem os textos e tudo mais. Qual que é a questão? Aqui nós temos o grande propósito de servir o outro, de ajudar. A gente tem isso, eu tenho essa vontade de poder fazer algo pelo outro. Tanto que a gente tem, não é só isso não está relacionado só aos trabalhos voluntários, mas em tudo que a gente faz, em tudo, absolutamente tudo. Todo mundo que chega até nós, ele tem uma dor. Pode parecer pequena, muitas vezes eles sentem até envergonhados de falar, Priscila, é uma mancha ridícula, eu sei que o mundo tá caindo, mas meu, isso me deixa triste. Tem como tirar? Uma mancha que ninguém nem vê, mas a pessoa tá vendo, é uma dor dela, faz ela lembrar de alguma coisa, enfim. A gente tá aqui para ajudar, para resolver. O que eu puder fazer com tinta e agulha e lâmina, a gente vai fazer para deixar essa pessoa feliz e ter uma vida livre, porque muitas vezes esse é o problema. As coisas te deixam travados, sabe? Então você precisa de fechar aquele capítulo. Vem aqui, a gente resolve. Se estiver dentro da nossa alçada, a gente vai fazer. Agora, tem que ter isso. Você tem que entender o que é que você precisa. Se a sua empresa, essa empresa que tem todo o coração, que é uma empresa coração, que é uma empresa que quer servir, que quer ajudar, você não pode ter uma recepção ou um atendente digital, né, que a gente fala, porque aqui a gente também tem essa parte. Você não pode ter pessoas, mesmo artistas aqui no meu caso, que não tenham isso, que simplesmente encara aquele trabalho como um simples trabalho. E não é um simples trabalho, você está tocando a vida de uma pessoa. Então, você tem que ver qual que é a essência. No meu caso, eu preciso de gente que tenha isso, que tenha essa vontade. Para você ter uma ideia, eu acho que eu já falei isso em algum outro vídeo, mas uma das minhas meninas que trabalham aqui hoje, o primeiro ponto que me chamou a atenção foi quando eu falei para ela entrar, né? E aí ela pediu para o cliente entrar primeiro. Mesmo ela sendo uma mulher, então abriu a porta, o cliente homem passou primeiro e ela entrou depois, porque o cliente vem em primeira mão, na frente. Então, assim, são pequenos detalhes que você pega, sabe? Isso é muito importante, representa muito pra mim. Aqui a gente abre a porta pro nosso cliente, a gente quer que ele se sinta confortável. A menina, quando ela faz um teste, eu vejo se ela vai perguntar se a cadeira tá confortável, se ela quer algum travesseiro para colocar embaixo dos joelhos para ficar ainda mais confortável. A gente pensa em tudo isso, no relaxamento, naquele momento dele. E você, como que é a sua empresa? Talvez a sua empresa é uma empresa de, sei lá, você tem um estacionamento. Então, uma pessoa que tem estacionamento, não adianta muito ela pegar alguém que tem todo esse cuidado, porque senão não vai ter agilidade. Porque quem tá no estacionamento, ele quer o quê? Estacionar e ir embora. Ele não vai ficar lá conversando com a pessoa que tá estacionando o carro ou tudo mais. Talvez tenha uma conversa, mas muito breve, né? Não tem todo esse aconchego. Então, talvez,
Para esse procedimento, para esse trabalho, você precisa de pessoas diretas, rápidas, que vai e faz acontecer. Entende? Cada caso é um caso. Você precisa de alguém que trabalhe com as finanças, mas não é só finança. O que é o seu trabalho? Como que é a sua empresa? Então você precisa alinhar isso. Esse é o primeiro ponto. E aí sim você passa a parar de se frustrar com as pessoas, porque eu vejo que tem muita gente que vai contratar e além, lógico, né, de não ter toda aquela, depois que acha alguém, não dá suporte para a pessoa aprender como que é o mecanismo de trabalho da empresa dela. Esse é um outro ponto que eu já até falei em outro vídeo aqui. Mas, dá só uma procuradinha aqui que vocês vão poder ver. Mas tem essa questão de que você vai pegar uma pessoa do financeiro, mas não dá para ser uma pessoa do financeiro que às vezes é rude, que é, sabe, tão direta. Então, porque às vezes essa pessoa do financeiro também vai falar com o cliente. E não dá pra ser assim, porque será que a sua marca é dessa maneira? A minha não é. Então eu não consigo pegar alguém assim. Até a pessoa do financeiro tem cuidado pra falar. É uma pessoa gentil, até ela. Tudo encaixa. Então você precisa primeiro entender como é a sua empresa, identificar o que a sua empresa, não é só o que ela faz, o que ela representa, o que ela entrega, a essência da sua empresa. E aí sim, partindo desse ponto, você começa a conseguir visualizar a personalidade, né, o estilo da pessoa para trabalhar com você. E aí o negócio começa a fluir. E, obviamente, depois disso, você tem que ter ali formas de poder ajudar essa pessoa a crescer com você, a entregar o que você precisa, ensinar para ela o trabalho. Existe todo um sistema para você fazer isso. Isso é simples, você puxa aqui no YouTube e você vai achar um monte de respostas também. Mas antes de mais nada, entenda quem é, qual é a identidade da sua empresa. Às vezes a sua empresa é você. Você é a cara da sua empresa. Ótimo, quem é você? Põe num papel as suas melhores qualidades, o que as pessoas falam sobre você, o que elas sentem quando elas estão próximas de você. É difícil a gente falar de nós mesmos? Então pega alguém que você confia, que não vai ficar, né, puxando uma sardinha, ou poxa, só falando os seus defeitos. Alguém real, sabe? Enfim, faça uma pesquisa. Você tem que entender essa parte. Quando você entende a sua essência, você entende qual é o tipo de pessoa que você precisa para poder trabalhar com você. Aí você já elimina, nossa, já clareia bastante, né? E aí você trabalha em cima disso. Eu espero que com esses exemplos tenha ficado claro aí para você, mas me deixe nos comentários se você precisa de mais informação. Eu vou, né, sempre respondendo aqui para vocês tudo que vocês perguntam da melhor forma possível, com a minha experiência, com tudo que eu já aprendi. A ideia é sempre a gente ajudar um ao outro e propagar o melhor que a gente tem dentro da gente. Um beijo pra vocês e até a próxima.